Bom dia a todos, a paz do Senhor. Tudo bem? Estava ali pensando, né, uma criança, o pastor Jorge estava falando a respeito de não haver o batismo para crianças, e ela é apresentada. Mas as bênçãos recaem sobre aqueles que conduzem a criança ao altar do Senhor, para essa apresentação, né? Todos os parentes, com certeza, foram abençoados nessa manhã. Amém? Vamos estar iniciando aqui a nossa ministração dessa manhã. Aprove o Senhor colocar em meu coração fazer algo um pouco diferente do que é normal, mas vamos orar para que Ele venha falar, não somente com vocês, mas também comigo, né? Porque sabemos que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, ela corta aí e corta aqui também, ela prepara a cada um de nós, amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui na sua casa nessa manhã. Que tua graça redentora, meu Pai, possa ser com cada um de nós. Pai, usa, meu Pai, esse teu servo para estar ministrando unicamente a tua palavra. E que aqui, meu Pai, nessa manhã, possamos encontrar corações férteis para receber essa semente e que ela venha germinar em nome de Jesus. Amém. Pode dar um amém ao Senhor? Glória a Deus. Eu estava falando a respeito de fazer algo diferente, e é realmente diferente, né? Eu tenho aqui em minhas mãos um copo um pouco acima da metade de água. E certamente não é para beber, porque para beber eu tenho aqui. Mas eu preciso fazer uma pergunta a cada um de vocês, a vocês de um modo geral, sobre esse copo, né? Quem poderia me dizer o peso desse copo? É um copo plástico, descartável, um pouco, mais ou menos na metade de água. Alguém poderia estimar, estipular o peso desse copo? 100 gramas, 200 gramas, 50 gramas. O peso, na verdade, exato ou aproximado, ele não importa. Porque o foco aqui não é o peso do copo, mas por quanto tempo eu consigo segurar esse copo. Se eu conseguir ficar por 1 minuto, obviamente não vou ter nenhum cansaço em meu braço. Mas se o tempo se prolongar por 10 minutos, meia hora, 1 hora, daqui a pouco minha mão fica dormente, meu braço fica cansado, e o peso do copo, que não muda, o peso continua o mesmo, ele vai causar um impacto maior, ele vai me extenuar, ele vai ficar cada vez mais pesado em minha mão. E é isso que eu trago para vocês essa manhã. Não é exatamente o peso do copo, não é exatamente o peso do copo, mas o tempo que eu fico segurando ele. Esse copo representa, na verdade, as nossas lutas, os nossos problemas, tudo aquilo que nós carregamos, e muitas vezes carregamos por anos. Não largamos coisas do passado que a gente insiste em trazer junto a nós. Pesos, mágoas, falta de perdão, que vem corroendo a cada um de nós. Ela vem, o problema todo é que, com o passar do tempo, todas essas adversidades em nossas vidas vão criando corpo, vão se concretizando, vão criando uma forma tal que fica cada vez mais difícil de eu administrar. Esse copo aqui representa as feridas, as mágoas, a falta de perdão, as questões financeiras, desemprego, questões conjugais. E quando eu falei em tempo, né? 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, um dia,
Eu estou falando daquele tempo que a gente vai postergando em resolver os nossos problemas. A gente vai ficando acostumado, e isso é uma verdade, nós nos acostumamos com as nossas lutas, com as nossas fraquezas, com aquilo que a gente traz e sabe que está errado, mas a gente precisa mudar, mas não mudamos. Representa também tudo aquilo que nós insistimos em trazer do passado e não nos desapegamos, apesar de sabermos que temos uma nova vida. E eu volto a perguntar: quanto pesa o seu copo? Isso é uma pergunta que eu faço a cada um de nós, a mim, e individualmente a cada um de vocês que ouvem a minha voz agora, ouvem o meu falar. Quanto pesa o seu copo? E eu não falo isso para ímpios, eu falo isso para crentes também. Que tem muito crente ainda trazendo seus pesos do passado, que não tiveram ainda a oportunidade ou a decisão, que não seria nem a oportunidade, mas a decisão de mudar, de trazer solução. É óbvio, né, que essa é uma questão ilustrativa quando eu falo do copo, mas que ela vem justamente embasar, ela vem dar sustentação à ministração em cima da palavra que estarei fazendo dentro de mais alguns minutos. E ela traz assim uma necessidade de pensarmos, de repensarmos sobre as nossas vidas. Será que está legal na minha vida? Será que a tua vida está legal? Será que é isso que você deseja para você? Será que é isso que nós almejamos? Ou seja, eu estou feliz ou estou fingindo que estou feliz? Estou tranquilo ou estou fingindo que estou tranquilo? Isso aí vai corroendo a cada um de nós, dentro de nós, porque nós não temos uma definição daquilo que nós queremos. Há quanto tempo você vem carregando os seus problemas? Vou deixando o tempo passar, porque o tempo dá solução para tudo. Não, não dá. Gente, o tempo não dá solução para tudo. Caso contrário, uma lâmpada ia se queimar, eu ia deixar que com o tempo ela ia ser recuperada. Não vai ser recuperada. Ela é uma perda. E é isso que a gente precisa entender. Certas situações em nossas vidas necessitam de uma solução e, na maioria das vezes, uma solução imediata. Quanto mais tempo nós deixamos passar, mais volumoso o problema se torna. Mais difícil de ser vencido ele se torna. Mas existe um convite vindo dos céus. Jesus já fez esse convite há muitos e muitos anos atrás, mas ele continua fazendo, e ele faz hoje. Jesus faz esse convite a mim e a você, porque ele quer dividir comigo e com você as nossas preocupações, os nossos flagelos, as nossas lutas, porque nós somos incapazes de vencer sozinhos. Quando nós deixamos esses problemas crescerem, eles criam um estresse dentro de nós que se torna cada vez maior, e esse estresse passa a sobrecarregar a minha alma e a sua alma, o meu espírito e o seu espírito. Nesta manhã, Jesus te convida a largar esse copo. E o texto da mensagem é esse, um convite a largar o copo. E esse copo, como eu já disse, já expliquei, ele representa as minhas lutas, as suas lutas, os seus problemas, os meus problemas, aquilo que a gente tem tropeçado quase que diariamente. É como uma doença que, se não tratada no tempo adequado, ela se torna um problema maior, se torna um câncer e difícil de administrar. Abra comigo lá no livro de Mateus 11. Mateus capítulo 11.
Somente 3 versículos, versículos 28 a 30. A minha versão é a NAA. Nesse texto, Jesus te convida a uma mudança de vida. Ele te convida a dividir com Ele seus flagelos, as suas lutas. Quando Ele diz, a partir do versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida e Ele diz exatamente todos os ingredientes que Ele tem no seu remédio, na sua solução. Ele diz que o fardo dele é leve, é suave, e que Ele é manso e humilde de coração. É tudo aquilo que nós precisamos para ter um refrigério em nossas vidas. Jesus simplesmente nos diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Um convite objetivo. E Ele diz: todos. A palavra diz aqui: todos, sem exceção. Ele não faz acepção de pessoas. E Ele não busca somente os crentes, mas Ele busca principalmente os doentes. E Ele quer salvar cada um de nós. Esse convite é irrecusável, gente. Esse convite é irrecusável. Ele não faz acepção de pessoas. Esse convite é para ímpios e crentes. Precisamos entender, precisamos observar, precisamos entrar e aceitar esse convite que o Senhor nos faz. Ele chama aqui os sobrecarregados. Não é dizer que eu não vou ter problemas, não, eu vou ter lutas, sim. A cada um de nós vai ter lutas. A palavra diz que nesse mundo passaremos por aflições, mas o que Ele não quer é que estejamos sobrecarregados. Ele não quer que estejamos carregando além daquilo que somos capazes de carregar. E muitas vezes tem pessoas aí, olha, andando curvadas, se arrastando, porque carregam pesos excessivos. E Jesus diz: olha, venham, eu quero dividir com você esse peso. Me dá esse seu peso e pegue o meu, porque o meu jugo é leve e suave. É isso que Ele está fazendo para nós. É aceitar o que Ele propõe. O ponto 2 fala a respeito da sujeição. Que Ele diz: tomar o jugo significa submeter-se completamente à sua autoridade, ou seja, aceitar o que Ele determina na minha vida e na sua vida. É não fazer objeção, é não fazer questionamento, mas andar segundo a palavra de Deus, segundo o que Ele determina, segundo o que Ele prepara para nós. Sujeitar-se significa fazer unicamente a vontade de Deus. Vocês podem até estar pensando: mas eu já faço tudo isso. Sim, mas o convite Ele faz todos os dias e todas as horas. Por quê? Porque fatalmente, durante o dia, durante a semana, nós andamos em lugares desertos. E o lugar deserto, ele nos leva a pensamentos adversos do Senhor. Pensamentos que muitas vezes nos contaminam, e Ele precisa trazer a realidade, trazer ao seu lado a nossa presença. O ponto 3, ele fala a respeito de um aprendizado. Quando ele diz: aprendei de mim, né? E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave. Esse aprendei de mim significa
discipulado. Ou seja, Ele quer nos discipular. Ele quer nos ensinar. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ou seja, não é só o jugo, jugo é uma peça que nos conduz, nos guia a ter a mesma direção, o mesmo caminho. E ele fala justamente isso. Devemos buscar sempre a presença de Deus, buscar sempre a presença do Senhor. E isso aí acontece todos os dias. Porque existe promessa do Senhor para nós. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, não seremos sobrecarregados. Não seremos obrigados a carregar aquilo que não somos capazes e preparados para carregar. O ponto 4, ele fala a respeito do refrigério, que é justamente o último versículo que nós lemos aqui. E ele diz assim, e vocês acharão descanso para a sua alma. No final do versículo 29, né? E vocês já acharão descanso para a sua alma, para o seu espírito, para o seu pensamento, para o seu coração. E é isso que nós sempre buscamos, descanso, paz, um ambiente tranquilo, saudável. Muitas vezes o cansaço, ele não é físico e a gente pensa que é, mas não. O cansaço espiritual, ele prejudica tanto ou quanto o cansaço físico. E ele ainda complementa no versículo 30, quando ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um teólogo alemão, Bonhoeffer, que ele diz, a graça é custosa. A graça é custosa porque ela obriga o homem a se submeter ao jugo de Cristo e a segui-lo. Porém é graça. Porém é graça. Porém é aquilo que nós recebemos mesmo sem merecer. E a gente fala, mas é tão difícil ser crente, é tão difícil caminhar junto ao Senhor. Por quê? Mas por que é difícil? E muitas vezes, muitas pessoas nem experimentaram, não sabem o quão bom é estar na presença de Deus. Jesus, ele está propondo a mim e a você uma troca de peso, uma troca de jugo. Precisamos apenas colocar diante dele os copos, nossos copos que por tanto tempo insistimos em carregar e que tem nos extenuado. Qual a dificuldade que a gente tem de se colocar diante de Deus e abrir, Senhor, aqui tem, Senhor, tudo aquilo que eu carrego e que tem me extenuado, tem me sacrificado. Ele sabe da minha luta, sabe da sua, e todos nós temos. Meu Deus, eu tenho N lutas. E tenho buscado dividir com o Senhor todos os dias os meus problemas, as minhas batalhas, porque eu reconheço, sou incapaz de vencer sozinho. Não tenho forças para nada. Essa semana, passei a semana toda gripado. Achei que não fosse poder estar aqui, ainda estou com um pouco rouco. Na quinta-feira estava no médico. Mas Deus me capacitou a estar aqui. Hoje pela manhã acordei alegre, acordei feliz. Hoje estava na casa do Senhor. Desde ontem, né? Eu tinha preparado essa mensagem, tinha lido, já tinha colocado em meu coração. Deu tempo até de ver o jogo do Flamengo, olha só, né? Consegui aquele tempinho para ver o jogo do Flamengo.
Estamos aqui hoje na manhã, pela manhã, logo mais vamos estar à noite. Olha, a cada dia que a gente vem na igreja, a cada dia que a gente participa do culto, parece que a gente se enche mais, Engraçado, né? A gente vem na igreja, se enche e sai mais leve. Como pode isso? A gente se encher e sair mais leve. É porque acontece justamente o que o Senhor propõe aqui em nós, para nós, trocar o nosso jugo pelo jugo dele. Trocar o nosso peso pelo peso que ele oferece para nós. A cruz do Senhor para nós, ela é leve. É isso que ele propõe. Por isso que todas as vezes que fazemos a obra de Deus, parece que ficamos mais leves. Parece que tem momentos, parece que a gente está voando como águia. De tão leve que estamos. Mas é preciso se colocar diante de Deus. É preciso se abrir com Ele. Porque Ele faz a nossa vontade, Ele é tão bom, é tão prazeroso. O livro de Salmo 68, versículo 19 diz: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Davi declara isso para o Senhor. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. E a gente muitas vezes nem percebe, né? Ele está do nosso lado, o Espírito Santo está do nosso lado, nos ajuda, nos orienta, nos guarda, fala aos nossos corações. Todo dia Ele está aqui. Todos os dias está do meu lado. Todo dia Ele está do seu lado. Ele nos guarda, Ele nos orienta. Não é à toa que nós estamos aqui nessa manhã. Nós não viemos aqui pela nossa vontade. Nós viemos porque o Senhor colocou esse desejo dentro de nós. Ele colocou esse prazer dentro de nós. Ele colocou essa vontade de buscar a Deus nessa manhã. Amanheceu hoje com a neblina, né? Parecia que ia chover. Minha esposa falou: será que vai chover? Isso não vai. Vai abrir um sol bonito. Porque Deus prepara sempre o melhor para nós. Pode aplaudir o Senhor, não é para mim não, é para o Senhor. É para o Senhor. Estamos já finalizando, estamos concluindo aqui a palavra. Mas o que Deus propõe para mim e para você é justamente isso. Abrir-se diante dEle. Colocar diante dele aquilo que você carrega. Eu não sei o que vai no seu coração. Eu não sei o que passa no pensamento de cada um de vocês agora, nesse momento. Mas certamente deve estar passando lutas, problemas que vocês não conseguiram resolver, não foram capacitados para resolver. E às vezes não é nem problema seu, mas problema de um parente, de um amigo. Mas o Senhor, essa manhã, Ele te convida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele está prometendo: e eu os aliviarei. Não sou eu que está prometendo. Está na palavra, está no meu livro, está no seu aí também. Não está escrito de forma diferente. O que nós precisamos fazer? Ir até Ele. Quando Ele diz: vinde a mim. Buscai a presença de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Esse é um versículo que todos nós conhecemos, mas precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Precisamos buscar o Senhor todo o tempo, para que Ele tenha liberdade de estar fazendo o melhor para nós. É convidar os músicos a estarem aqui conosco. Já finalizando.
Vamos estar louvando ao Senhor agora nessa manhã. Você pode ficar de pé para estar orando conosco, para louvando a Deus essa manhã. Fiquem de pé. Coloque diante dele aquilo que está te afligindo. Coloque diante de Deus aquilo que está trazendo insegurança ao seu coração. Coloque diante de Deus aquilo que está tirando a tua paz. Aquilo que está atrapalhando o seu caminhar. Certamente você tem algo para trocar com Deus, para trocar com Jesus. Algum copo muito pesado. Eu trouxe aqui um copo pela metade. Mas tem pessoas que estão com o copo já transbordando de problemas. Que não conseguem mais segurar. Eu segurei aqui por alguns minutos. Tem pessoas que não conseguem segurar nem por 10 segundos. De tão pesado. E o que o Senhor propõe é: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado significa quando aquele irmão, aquela irmã está trazendo um copo transbordando de problemas. Os problemas estão caindo, estão tropeçando neles. Mas Jesus quer trazer uma mudança na sua vida nessa manhã. Ele quer fazer algo que vai fazer com que você não saia daqui como você entrou. Você vai sair tão leve que você vai voar.